Muitas vezes, ela conversa mais com as amigas do que com o marido, ou ele conversa mais com os amigos do que com a esposa. Muitas vezes não se abrem um para o outro. Um não conhece exatamente o outro, não sabe como ele pensa, não sabe como ele agiria de acordo com uma determinada reação, qual seria a reação em relação a uma ação. E aí, o que acontece? Pela falta de diálogo, não solucionam os problemas, porque não há casal que não tenha problemas. Vocês conhecem um casal que não surge nenhum problema? O diferencial de um casal de sucesso não é não surgir problemas, é como que eles solucionam os problemas quando eles surgem. Esse é o grande diferencial, a forma de solucionar, porque problemas surgem para todos. Nós não procuramos os problemas, eles vêm automaticamente. Porém, a pessoa sábia consegue solucionar da forma correta. Vamos lá. Então, olha só. O segredo da vida 2. Para que a gente possa entender quais são os segredos da vida 2, nós temos que entender alguns princípios, algumas diferenças entre homem e mulher no dia a dia. Tá bom? Vamos lá. As mulheres estão gostando aí da cena, né? Então, veja, olha só. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse dado. 80% dos homens estão satisfeitos com o casamento. 80%, ele está bom. Não está ótimo, mas está bom. Porém, 29% apenas das mulheres estão satisfeitas com o seu casamento. Apenas 29%. E agora? Deixa eu te perguntar, meu amigo. Só nós dois agora. Só eu e tu, tete a tete aqui. Não fala alto, não responde alto. Responde lá no coração. Tua esposa está satisfeita com o relacionamento? A esposa está feliz com o casamento? Tu está? Ótimo, que bom, excelente. E ela está? Tem certeza? Já parou para se perguntar isso aí? Eu acho que está tudo bom, ela nunca falou que está ruim. E vai levando desse jeito. E aí? Onde é que vai parar esse negócio? Até quando? Qual é o teu diferencial para que esteja excelente? O que tu está fazendo para que ela esteja completamente ou cada vez mais feliz? Então, vamos lá, olha só, vamos adiante. O homem e a mulher, eles foram criados diferentes. Nós temos que entender isso em primeiro ponto. O homem e a mulher são diferentes um do outro, morfologicamente, fisicamente, intelectualmente, psicologicamente. Eles são diferentes um do outro. Até são parecidos, mas diferenciam. Veja, na Bíblia, quando se refere a homem, usa a palavra yatzá, que tem a ver com trabalho agrícola, artesão, rústico, ou seja, uma coisa mais bruta. E mulher, a expressão bamar, ou seja, fazer delicado, cuidadoso, artístico. Olha como é diferente. O homem é uma coisa bruta, a mulher uma joia delicada, preciosa, bastante preciosa. A Bíblia já deixa claro isso, lá na língua original, no hebraico. Vamos adiante. Olha só, os especialistas afirmam: a maior dificuldade reside no fato de não haver conhecimento e muitas vezes não concordar nas diferenças físicas e emocionais. O homem não sabe identificar as diferenças da mulher e a mulher não sabe identificar as diferenças do homem. Quais são essas diferenças? Vamos ver algumas. Isso aqui a igreja está cansada de saber, mas basicamente vale a pena relembrar. A parte esquerda do cérebro da mulher é a área verbal, ela se desenvolve primeiro. A parte direita do cérebro do homem é a área espacial, desenvolve-se primeiro.
Não é à toa que muitas vezes a menina fala antes que o menino da mesma idade. Se nascer um casal de gêmeos, gêmeos de uma menina e um menino, provavelmente ela vai falar algumas palavras antes do que ele. Muito provavelmente. Em alguns não é 100%, mas provavelmente. Agora, questão da área espacial. Quem sabe indicar um endereço melhor? É ela ou ele? Chama uma menininha, um menininho de 5 anos e pede para eles explicarem o mesmo endereço. Leva eles 3 vezes no mesmo lugar, depois das 3 vezes peça para eles desenhar ali um traçado de como chegar no lugar. Ele vai desenhar. Ela até vai, mas vai passar um pouco mais de trabalho. Mas isso é porque ela quer? Não. Ela começa a falar antes dele porque ela é mais inteligente e ele é burro? Ou ele sabe explicar uma coisa geograficamente e ela não sabe porque ele é inteligente e ela é burra? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é, fisicamente, morfologicamente, intelectualmente, eles são diferentes. Quer ver outro exemplo? Começa a conversar com uma menina de 12 anos e conversa com um menino de 12 anos. O papo dos dois é completamente diferente. Qual é o mais maduro? A menina mais madura. Ela é muito mais madura. Só que aí a mulher tem que abrir um olho. Por quê? Automaticamente a mulher, ela amadurecendo antes, e não me interpretem mal, às vezes as mulheres ficam chateadas comigo quando eu falo isso, mas isso é um alerta, é apenas um alerta. A mulher, da mesma forma que ela amadurece antes, ela amadurece antes. O meu pai tem 60 anos. A esposa do meu pai, que não é minha mãe, meu pai e minha mãe não casaram, a esposa do meu pai tem 51 anos. Se colocarem os dois, um do lado do outro, vai dizer que tem basicamente a mesma idade. Entendeu? Então, fisicamente, eles também são diferentes. E eu não sei quantos casais vivem essa situação aqui, mas quando a mulher, dentro de um casal, de um casamento, ela é mais velha, alguns meses, anos, ela tem que se cuidar mais, muito mais, principalmente na alimentação. Ela tem que se cuidar muito mais da alimentação, porque automaticamente ela vai envelhecer antes que ele. É um prejuízo que ela tem, mas em contrapartida ela ganhou lá atrás, porque ela amadureceu antes que o menino. Enquanto o menino ainda era moleque, queria saber só de jogar bola e caçar passarinho, ela não. Ela já tinha metas, ela já tinha alvo, objetivos. Entendeu a diferença? Então é muito mais fácil tu ver uma moça de 20 anos tendo sucesso do que um rapaz de 20 anos tendo sucesso, já profissional, porque ela amadureceu antes. Tá? Vamos adiante, olha as diferenças aí, continuam. A vida inteira da mulher está focalizada nos sentimentos e nos relacionamentos. A vida inteira do homem está focalizada na ação. Ela é mais frágil numa palavra do que ele. Às vezes o homem é mais frio do que ela quando escuta alguma coisa, mas ele reage instintivamente mais do que a mulher. Entendeu? Parece contraditório, não é. É porque ele escuta uma coisa e ele age. Ela escuta, sofre e não reage, fisicamente falando, né? Isso acontece. Vamos lá, vamos adiante. Olha só. Ele estuda o conjunto, a totalidade. A segurança não encabeça a sua lista de prioridades. Ele gosta de correr riscos, e ele vai correr riscos. Ela não. Ela precisa de segurança. A mulher quer que o homem ofereça segurança para ela. Sabe por que não deu certo aquele teu namoro e tu perdeu aquela gatinha para um camarada muito mais feio do que tu?
Porque ele ofereceu mais segurança para ela quando chegou do lado. Entendeu a diferença? Ele veio com um papo que ela se sentiu, opa, agora sim. Porque ele ofereceu o que ela queria escutar. E ele sentado do lado dela, hoje fiz um golaço. Ela não quer nem saber se ele fez um golaço de placa no ângulo e tal. Não. Ele quer saber dela ali, do lado dela na arquibancada. Olha lá que golaço. Mas eu estou aqui do teu lado. Ela quer se sentir segura. É isso. Vamos lá, olha só. Os homens apreciam mudanças, porque gostam de desafios. A mulher, ela frequentemente resiste a uma mudança. O homem gosta de desafio. Quer ver vou dar um exemplo de um camarada que gosta de desafio. Pastor, o irmão dele, pastor Arlindo, vocês lembram, pastor Arlindo que era departamento de publicações antes de mim. Um baixinho, magrinho, capixaba muito, meu amigo. O irmão dele, nós estávamos lá no NASP, tinha uma caixopa de marimbondo, aqueles amarelos, grandão assim, aqueles que dão um ferrão, meu amigo, aquelas caras. Aí, o Gilmar, é o nome dele. Aí ele disse, rapaz, esse negócio tem que tirar essa caixopa de marimbondo, uma hora dessa vai ferrar alguém. Isso eu derrubo num tapa. Mas ele falou brincando. Aí eu olhei para ele assim, duvido. Diz um duvido do homem. Ele vai querer mostrar que ele é capaz de fazer. Diz um duvido da mulher. Ela vai te dar as costas e nem vai dar bola. Agora o homem diz duvido para ele, ele vai. E sabe o que o Gilmar fez? Foi lá, chegou. Gente, não faça isso em casa. Tu pode morrer, é sério. Quando aliviou, isso era à noite, eu fazia administração de empresa, aliviou todo. Eu fiquei uma meia hora a mais, até todo mundo ir embora. Estava só eu e ele ali no corredor e alguns outros guardas. Ele foi lá sorrateiramente, devagar, onde estava a cachorrona de marimbondo. Olhou para aquela caixopa, deu um tapa e virou, parecia um risco, correndo na outra direção. A caixopa soltou do galho, fez assim e caiu no chão. Não levou uma ferroada. Eu até queria levar umas 2 ou 3 ferroadas só para dar uma risada, mas não levou nenhuma ferroada. Interessante, o homem é motivado pelo desafio. Diz para ele que ele não consegue. Lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, tem muito alemão. Aí ele disse assim, quer ver um alemão colocar 30 pessoas dentro de um Fusca? Diz para ele que não entra. O ser humano é mais ou menos assim, o homem é mais ou menos assim, né? Se ele for desafiado, ele quer mostrar. A mulher não dá muita bola para isso, tá? Vamos lá, senão não vai dar tempo. Os homens têm a tendência a comunicar fatos. As mulheres tendem a comunicar sentimentos. Ela começa a contar uma história e ela leva muito mais tempo para comunicar a mesma história, contar a mesma história que ele. A minha esposa, quando eu chego em casa, às vezes eu conto alguma coisa igual, meu pai ligou. Ah é? E aí, tudo bem? Tudo bem, só o meu tio foi para o hospital lá, se machucou, deu uma martelada no dedo e foi lá, teve que fazer compra. Deu uma martelada no dedo, o que ele estava fazendo? Bom, para mim ele estava martelando, né? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava, era uma caixa, era uma casinha de boneca para menina, era um concerto, alguma coisa assim. Uma mulher, quando conta uma história para outra, ela conta esses detalhes. O homem não conta esses detalhes. Alguns homens estão me escutando e algumas mulheres estão me escutando e estão pensando assim, o camarada está pensando, eu acho que eu sou meio mulher.
E alguns homens, algumas mulheres estão dizendo, acho que eu sou meio homem, porque esse negócio está mais parecido comigo do que com o outro. Né? Porque isso não é 100% para todas as pessoas. Alguns de nós nos encaixamos em alguns outros pontos. Alguns homens conversam mais, outros conversam menos. Mas isso aqui é a regra, não é exceção. Entendeu? Aqui segue a regra. E nós, psicologicamente, nós nos encaixamos em algumas exceções dessas, tá? Vocês fiquem tranquilos aí, então, tá bom? Não precisa se preocupar, vamos adiante. Olha, os homens trabalham bem em equipe, as mulheres não se dão bem trabalhando em equipe. Quando uma se destaca um pouquinho mais do que a outra, mentira. O homem, no trabalho em equipe, ele vai, ele vê que um camarada sobressai ele faz ali, ele acata, mas na hora que ele pode, ele vai tentar demonstrar que ele se sobressai em alguma coisa. Ele busca uma oportunidade para mostrar que ele também é bom em alguma coisa. Então ele fica procurando o quê? A mulher, às vezes ela fica chateada, porque ela encontra uma mulher que sabe um pouquinho mais de alguma coisa em relação a ela. E isso é um defeito ou é um benefício? Para qual dos dois é benefício, para qual dos dois é defeito? Para os dois é benefício, para os dois é defeito. Depende de como nós lidamos com essa situação. Entendeu? Depende de como lidamos com a situação. Em contrapartida, a mulher, se ela tem uma determinada atividade, e ela tem que fazer, não está aqui que eu vou fazer. Ela vai e faz. E aí o homem, ô fulano, vamos junto comigo. Não é assim? A mulher ela só convida a outra para ir junto, para ir no banheiro. Você sabe por que uma mulher convida a outra para ir no banheiro junto com ela? Para uma chacoalhar a outra. Brincadeira. Claro que é brincadeira, não precisa falar, né? Mas, vamos lá. Olha só. Os homens, eles são fisicamente mais fortes, mas eles se cansam mais rapidamente. Em contrapartida, as mulheres não possuem a mesma força, mas têm mais capacidade de resistência. Elas vão mais tempo sob pressão física, mas não sob pressão emocional. Sob pressão emocional ele aguenta um pouquinho mais. Só que sob pressão emocional, o homem vai maquinando como que ele se cobra depois. E ela tenta se cobrar na hora. Entendeu? Mas fisicamente ela resiste muito mais. Ela resiste mais do que ele, né? Por um tempo maior. Vamos lá, olha só. Os homens são duros, mas no fundo são frágeis. As mulheres são delicadas, como uma rosa, mas elas são mais fortes. São mais fortes que os homens. Dá uma notícia ruim para um homem e dá a mesma notícia ruim para a mulher que tem o mesmo sentimento. Por exemplo, morreu um da família, conta para o irmão que morreu e agora conta para a irmã. O irmão vai se desmanchar mais do que ela. É mais fácil dela chegar e colocar o braço para ele chorar do que ele colocar o braço. Muitas vezes isso acontece de forma inversa, por quê? Por uma imagem de durão. Ele quer manter uma imagem de durão, aí ele tenta engolir o sofrimento. Ela não se preocupa em manter uma imagem de durona. Na maioria das vezes ela é o que ela é. Entende? Ela é o que ela é. Mas o homem não. Se ele segurar mais, é porque ele diz assim, não, eu tenho que ser o esteio da família, então eu tenho que permanecer firme. Aí ele aguenta ali firme, de repente cai o mundo para ele. Aí ele vai sofrer mais depois, tá? Os homens têm a tendência de culpar algo ou alguém por um problema. As mulheres tendem a culpar-se. O problema é com ela, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter feito assim, porque o homem não.
O homem, se ele saiu em cima do horário para um compromisso, e aí ele chegou atrasado no compromisso. Também aquela porcaria daquele trânsito, aquele barbeiro na minha frente que não andava com o carro dele, é mais ou menos assim. E ele culpa o outro. Isso é a tendência do homem. Ela não, ela acaba se culpando. Nesse caso, ela sofre mais. Só que ele é mais desonesto. Entendeu? Ele muitas vezes sabe que ele está errado quando ele joga a culpa para o outro, mas pelo orgulho ele não admite. A mulher já não tem muito problema quanto a admitir essa questão de orgulho. Ela admite mais facilmente. Agora veja só, irmã, o que a senhora está vendo aqui? Não sabe. Irmão, o que a senhora está vendo aqui? Um cavalo? Tá certo? Tá certo, gente? É um sapo e um cavalo que está ali? É um sapo e um cavalo? É? Oi? Dois cavalos? Meio demais, só que virado. Pode ser dois cavalos, pode ser dois sapos, como o meu amigo aqui falou. É a mesma coisa, só que está virado. O que acontece? Claro que eu perguntei das fotos diferentes, mas o fato é que os homens usam mais a parte racional do cérebro, as mulheres mais a parte emocional do cérebro. Consequentemente, em relação a essa imagem, vem a mesma coisa em ângulos diferentes. Pode ser dois sapos, só que essa aqui está virada e o sapo está olhando para baixo. Mas pode ser dois cavalos, onde esse aqui está subindo o morro. E aí? É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, só que um olha com um olho e o outro olha com o outro olho, com uma forma diferente de analisar. Então, aí é que está. Veja, agora eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Por quê? Vai melhorar tremendamente a comunicação de vocês. Saibam que a mulher, ela fala e escuta emocionalmente. O homem fala e escuta racionalmente. Isso vai valer para o casamento de vocês, vai valer para o ambiente de trabalho de vocês, vai valer para a roda de amigos, vai valer para a sala de aula, vai valer para todos os lugares. Tá? Sempre que for se relacionar com pessoas de sexo oposto, vocês têm que ter isso em mente. O homem escuta de uma forma e a mulher escuta de outra. Eu falo uma coisa aqui, as mulheres estão lendo de uma maneira e os homens estão lendo de outra. Da mesma coisa que eu estou falando. Então eu tenho que medir as palavras, eu tenho que cuidar, porque eu estou falando sobre homens e mulheres para homens e mulheres. Então eu tenho que medir as palavras, porque senão, sem eu nem imaginar, eu magoei a mulher. E se eu nem imaginar, o homem vai dizer assim: pastor, boca aberta. Entendeu? É mais ou menos assim. Por quê? Porque ela pensa mais com o emocional, ele pensa mais de forma racional. Tá? Dentro da comunicação, daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês a respeito disso. Olha só, as mulheres, elas querem ocupar o primeiro lugar na vida dos homens. Os homens desejam ser livres. Então, quando o teu marido vai jogar um futebol, não quer dizer que ele não te ama, não quer dizer que ele ama mais a bola ou os colegas de futebol, bem pelo contrário, mas ele quer ter aquela liberdade para ir lá no campinho e bater uma bolinha. Ele quer ter uma liberdade. Em contrapartida, meu amigo, quando ela briga contigo porque foi jogar o futebol, não é porque ela não gosta de futebol, não é, ela passa a não gostar de futebol com o tempo, mas não é porque ela não gosta de futebol,
é porque ela queria que ele estivesse mais próximo dela, mais tempo ao lado dela. Quando chegasse perto dela, chegasse e desse aquela cafungada no cangote e dissesse: ah, minha queridinha e tal. Um pouquinho mais de carinho. É isso que ela queria. E se compensar o carinho, se ter momentos máximos juntos, ela vai dizer assim: não, tranquilo, vai jogar futebol. Veja, nós fizemos o evangelismo com o pastor Luiz Gonçalves. Eu fui obreiro bíblico do pastor Luiz Gonçalves quando fiz o evangelismo, o estágio de evangelismo do 3º ano no NASP, quando fiz teologia. O nosso evangelismo foi em Rio Claro. Batizamos 151 pessoas. No sábado, terminamos o batismo, grande festa batismal. Sábado à noite, todos os teologanos e obreiros bíblicos que estavam espalhados reuniram-se e foram para uma chácara de um irmão na cidade de Corumbataí, uns 20 quilômetros de distância de Rio Claro. Chegamos lá naquela chácara, aí fomos tomar um banho de piscina, aí o pessoal pegou uma bolinha, fomos jogar um vôlei, as mulheres ali jogando junto e tal. De repente, os homens chegaram assim: olha, vamos jogar Uno. Sabe o que é Uno, né? Aquele baralhinho lá que ou número igual ou cor igual, e assim vai. Vamos jogar Uno. Aí era com marcação de ponto. E nós começamos a jogar Uno, era aproximadamente 2 da manhã. Mais ou menos 2 da manhã. Éramos quatro colegas, sendo que 3 faziam teologia junto e um já estava formado, era pastor auxiliar do pastor Luiz Gonçalves. Esses outros dois deles, as esposas não estavam ali. Eu e um outro colega que é diretor de publicações também, em um outro campo no Brasil, as nossas esposas estavam juntas. Só que antes da gente jogar Uno, eu fui para o quarto, tomei um banhozinho para tirar o suor da bola ali e tal. Aí fiz um carinho, uns beijinhos e tal, tratei bem a minha esposa, não posso contar o resto. Aí, beleza, saí do quarto. Quando eu saí do quarto, esse outro meu colega, que é também diretor de publicações, olhou para mim e disse: ô cara, para que tu demorou? A gente estava aqui te esperando para jogar. A gente não é teu povo ficar aqui esperando. Rapaz, tem gente muito mais importante para mim. Beleza. Minha esposa foi dormir, a esposa dele também dormiu. Lá pelas 7 da manhã, nós paramos de jogar, porque nós já não aguentávamos mais. Depois de 4 meses de evangelismo, correndo, evangelismo, gente, nós nos demos como presente aquela noite para desfrutar um pouquinho, jogar uma coisinha diferente. Aí fomos até as 7 da manhã jogando. 7 da manhã, a minha esposa abre a porta do quarto. Era uma casa que ela tinha uma sala e uma cozinha dentro, numa peça grande, e os quartos eram por fora, na varanda, assim. Era por fora, não tinha nenhum quarto dentro da casa, era tudo por fora da casa. Uma casa muito legal, muito bonita, chique pra caramba. A minha esposa sai do quarto, abre a porta, me olha, se espreguiça, dá um sorriso para mim. Eu olho para ela, dou um sorriso. Legal, valeu. Daqui um pouquinho eu vejo a esposa do meu colega saindo do quarto. Passou a noite aí jogando, nem apareceu no quarto, né? Falou na frente dos outros 3. Aí aquilo me serviu de lição, uma tremenda de uma lição. Ele me deu uma comida de toco, porque eu tinha cheiro mais tarde. Mas a minha vingança foi dela, porque ela deu uma comida de toco nele, porque ele chegou muito cedo, não deu a passada lá no quarto. Né? Então o que acontece? A esposa, ela quer um pouquinho de carinho, meu irmão. Ela quer um pouquinho de atenção,
ela quer um momento em que tu esteja dedicado só a ela. Dedicou um determinado tempo só para ela, depois tu vai ter a tua liberdade, entre aspas, porque onde há um casamento não existe prisão e não precisa haver liberdade. Só precisa de liberdade onde há opressão. Num casamento não deve haver opressão. Tá? Então, pega a dica aí, como diz um professor meu. Vamos lá, olha só. As mulheres tendem a ser mais acalentadoras. Os homens têm a tendência de ser mais agressivos e competitivos. O homem, ele tem esse instinto e ele quer sair por cima. Mas se tu ficar por baixo, é ela que vai te chamar e vai te estender o braço. É ela que vai te fazer um carinho. É ela que vai dizer assim para ti: não, eu sei que tu é fera. Tu é o homem mais importante da minha vida. É ela que vai fazer isso. Só que muitas vezes, quando ele precisava fazer isso, ele olha para ela e diz assim: não disse que não era para fazer dessa forma? Perdeu. Mais ou menos isso que acontece. Só que ela vai se magoar, ela vai ficar ferida, tá? Olha as necessidades prioritárias do homem e da mulher. Ele, em primeiro lugar, companheirismo. Em segundo, sexo. Em terceiro, amor e afeição. Em quarto, relação de lar e família, convivência ali. Quinto, estímulo por parte da companheira. E sexto, segurança. Ela, amor e afeição em primeiro na lista. Em segundo, segurança. Em terceiro, companheirismo. Em quarto, empatou com ele, relações de lar e família. Quinto, empatou com ele, estímulo por parte do companheiro. E em último, em sexto, sexo. Então, olha aquele traçado ali. O que para ele está em segundo, para ela está em sexto. O que para ele está em primeiro, para ela está em terceiro. O que para ela está em primeiro, para ele está em terceiro. O que para ela está em segundo, para ele está em sexto, lá em último. Agora, por mais que para ti segurança não seja importante, tu tem que pelo menos fazer com que ela se sinta segura. Tem que fazer com que ela se sinta segura. Ofereça segurança para ela. Tu pode correr riscos? Pode. Mas quando for correr riscos, deixe bem claro para ela que há uma determinada segurança por trás do risco. Quando ela entender isso, vai estar tranquilo. O relacionamento de vocês vai estar bala. Se a tua necessidade é sexo, estimule ela. Estimule ela. Se a tua necessidade, mulher, é segurança, deixe claro para ele. O que acontece muitas vezes não é deixado claro. Vamos lá, os homens muitas vezes deixam de ouvir com o terceiro ouvido e descartam as preocupações da mulher como coisas sem importância. As mulheres muitas vezes deixam de reconhecer que podem aborrecer os homens com ninharias demais. Vocês querem ver como é que funciona isso? É assim, essa questão do terceiro ouvido. A mulher, ela fala com um sentimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e minha esposa estávamos indo de Ji-Paraná, isso era em 2008, quando eu estava comportando aqui no campo. Estávamos indo de Ji-Paraná para algum lugar, passei ali naquele trechinho chamado Bandeirante, que tem ali entre Ji-Paraná e Médici, e ali tem aquelas casinhas onde vende castanha, e para dentro tem uma que vende pamonha, e ela gosta de pamonha. E alguns vendem pamonha na beira da estrada, ali naquela caixinha de isopor. Aí nós de carro, e ela: pamonha. Olha, ali também tem pamonha. Ali, pamonharia. Lá dentro, um bar maior lá, pamonharia. Aí eu sei ler. Dirigindo, beleza. Aí quando a gente passa a última, na volta tu compra uma pamonha para mim? Estava com vontade? Eu estava. Por
não pediu? A gente está com tempo para parar. Eu pedi. Não, tu não pediu. Eu pedi 3 vezes. Ela não pediu nenhuma vez. No meu ouvido. Na minha forma de ler o pedido dela. Mas ela pediu realmente 3 vezes. A mulher, quando ela quer alguma coisa, não necessariamente ela vai dizer assim, eu quero tal coisa, eu quero pamonha. Não necessariamente. Mas ela vai falar alguma coisa. E ela vai dar a entender. Nem sempre o homem entende isso, sabe por quê? Porque o homem ele quer escutar assim, eu quero pamonha. Passa na frente daquela loja e ela diz assim, que vestido lindo. Já entendeu? Só que daí eu fiz um trato com ela. Vamos fazer o seguinte, eu sou meio boca aberta. Às vezes tu vai falar essas coisas e eu não vou entender. Então, faça favor, seja clara. Se tu quiser pamonha, diga assim, olha, eu quero pamonha. Eu vou parar e vou comprar pamonha para ela. Então, mulher, seja mais clara e vá direto. Homem, seja mais esperto, fica mais atento quando ela der dicas de algumas necessidades dela. E ela deu a dica, tu escuta, opa, fica ligado e surpreenda ela. Entendeu? Meu amigo, gol de placa, surpreenda ela. Tá? Vamos lá, vamos adiante aí. Olha só, quando ocorre uma perda ou tragédia, as mulheres desejam falar, chorar e ser abraçadas. A mesma tragédia poderá levar o homem a calar-se e a permanecer por mais tempo inconformado com a perda. Então a reação dele e dela são diferentes. Ela vai chorar, ela vai, né? É a forma dela. Aí o camarada grosso diz, não faz escândalo, mulher. Mas não é, ela precisa colocar para fora, ela precisa desabafar. Ele não, ele fica armazenando aquilo e amanhã tem um infarto. Então tem que haver um equilíbrio. Ele precisa colocar um pouquinho mais para fora e ela precisa controlar esse sentimento. Entendeu? E ele precisa respeitar esse momento que ela está vivendo e ela precisa saber como ajudar ele nesse momento. Tá bom? Olha só, homens têm a necessidade inata de liderar. A mulher deseja que o homem seja o cabeça, mas ela também quer ser ouvida. Vou dar um exemplo para vocês bem prático nessa questão aqui. Lá em casa, nós temos apenas um caixa. Só um caixa. Ela não tem o dinheiro dela e eu tenho o meu dinheiro. Não é assim. E graças a Deus nós estabelecemos metas e nós alcançamos todas as metas que nós estabelecemos. Nós temos uma estrutura de gastos ou de investimentos e eu e ela entramos nessa estrutura de gastos ou investimentos. E há poucos dias, graças também ao auxílio do meu pai, que me ajudou com boa parte, mas eu comprei, troquei de carro e comprei à vista. Não fiquei devendo um centavo. Graças a Deus, ao empenho de nós dois, tanto o meu quanto dela, e ao apoio do meu pai, que entrou legal ali junto para ajudar. Veja só que onde é que está o cartão dela? Na minha carteira. Eu me disse para ela, dá aqui teu cartão. Não, é automático dela. Ela chega e diz, está aqui meu cartão, pode administrar. Ela precisa de um determinado valor, está aqui. O que tu vai comprar? Não, eu não pergunto, eu sei que ela vai fazer, vai aplicar bem aquele dinheiro. Eu não preciso perguntar. E se eu for fazer um gasto, ela também confia no gasto que eu vou fazer. Porém, dias atrás eu estava abrindo meu e-mail, veio uma mensagem: oferta relâmpago de passagem de avião. Entrei, por acaso, veio na mente assim, vou olhar Rio Grande do Sul de Paraná, Porto Alegre de Paraná, minha mãe mora lá, data tal, época do meu aniversário. Opa, rapaz, uma promoção excelente. Promoção excelente, mas é um gasto. A gente tem condições, mas aí o que eu fiz? Peguei o telefone e
liguei para minha esposa, Carol. Encontrei uma passagem de ida e volta do Rio Grande do Sul a Ji-Paraná por tanto. Ela foi lá ver a mãe dela e foi a Salvador ver a irmã dela, que fazia 5 anos que não via. Agora tirou 15 dias nas férias, que ela é coordenadora do Caixa. Aí eu liguei para ela: o que tu acha de eu trazer minha mãe para ficar esses 7 dias aqui com a gente? Ela: excelente, pode comprar que a passagem está em preço bom. Comprei, liguei para minha mãe: estou comprando passagem assim. Opa, ela animada: vai vir. Se eu chegasse em casa e dissesse para minha esposa assim: olha, comprei uma passagem para minha mãe, dia tal, ó, promoção fantástica, ela ia ficar feliz da mesma forma. Porém, em respeito à minha esposa, eu peguei o telefone e liguei para ela. Entendeu? Isso se chama respeito. Eu não sou exemplo de relacionamento. Claro que nós temos as nossas dificuldades no dia a dia. Temos, assim como todas as pessoas têm. Mas a gente tenta ter menos ou minimizar o impacto dessa dificuldade. Mas eu conversei com ela. Ela queria uma televisão melhor. A nossa televisão é 80. Não é 80 polegadas, é 1980. Mas aí eu perguntei para ela: e aí, o que tu quer? Primeiro, televisão ou tu quer ir na Bahia, Salvador, ver tua irmã? Não, quero ver minha irmã, então a televisão vai esperar. Nós temos nossas metas, nosso planejamento e dá tudo certo. Um respeita o outro e dá tudo certo. Entendeu? Às vezes o camarada controla ali financeiramente. Ela está louca para comprar um presente para ele e pede: me dá 50 aí, para que tu quer? Pô, vai ter que falar que é para comprar um presente para ele. Agora, às vezes ele não tem controle financeiro. É ela que tem que pegar o cartão e colocar no bolso e ela administrar. Entendeu? Porque tem vezes que a mulher faz a frente e tem vezes que é o homem que vai fazer a frente. É assim, relacionamento de casal é assim. Tá? Os homens são objetivos e francos, as mulheres são subjetivas. Então, ela fala de uma outra forma a mesma coisa que ele. Entendeu? Palavras diferentes para expressar o mesmo sentimento. Então a gente tem que saber ler isso aí, tá bom? A tendência moderna aproxima-se mais e mais de um relacionamento de igual para igual. Isso aqui, gente, se eu fosse falar disso aqui, eu levaria pelo menos mais 40 minutos. Eu vou pular essa parte, tá bom? Agora, sabendo disso, qual deve ser o caminho a seguir? Qual o caminho? Sabendo as diferenças do homem e da mulher. Primeiro, tendo essas diferenças na mente, passe a interpretar de forma diferente o que ela fala, como está sendo no dia a dia. Passe a falar de uma forma que ela vai entender e não te ofender, não vai ficar magoada. Passe a falar de uma determinada forma que não vai deixar ele nervoso ou bravo. Vá mais direto ao assunto e ele vai ficar mais feliz. Quando ela vir falar alguma coisa para ti, escute e não queira dar a solução. A mulher, na maioria das vezes, não quer a solução, ela quer apenas ser escutada. Mas o homem, ele vai escutando e ele já começa a maquinar uma resposta. Ela não quer resposta na maioria das vezes. E se ela te pedir a solução, dá a solução para ela. Se ela não te pedir a solução, dá um abraço, um beijo e diz: eu te entendo. Tá? Outro ponto. Coloque Deus em primeiro lugar no casamento. Quando o casal busca a Deus juntos, o número de divórcios cai para 1 em 1.132 casamentos. Quando o casal ora junto, então, ore. Se ele não tem iniciativa, tenha iniciativa. Se ela não tem iniciativa, tenha. Chame ele para orar. E orem junto. Isso vai mudar a vida de vocês. De uma forma tremenda. Vocês não têm ideia como isso vai mudar. Tá? Quando a religião se manifesta no lar, sua influência será sentida na igreja e na vizinhança. Deus tem que habitar no casamento. Nós temos que abrir a porta da nossa casa para que Deus entre. Por isso que convidar. Ele está batendo a porta. Quer entrar? E ele quer sentar no meio de vocês dois, não para dividir, não
para separar, mas para unir, para juntar os dois. É isso que ele quer fazer. Então, há poder na oração, poder para vencer incerteza, poder para enfrentar desafios, poder para transformar as dificuldades em grandes oportunidades. Ore mais. Isso é muito importante. Tenha mais carinho um com o outro, mais afago, mais amor. Amor, gente, não é um sentimento. Quero enfatizar isso. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Se tu decidir amar o teu cônjuge, a tua esposa ou o teu marido, tu vai ser feliz com ela. Se tu decidir amar o teu trabalho, tu vai ser feliz no teu trabalho. Se tu decidir não amar o teu trabalho, tu vai ser o camarada mais frustrado que existe profissionalmente. Se não decidir amar a esposa ou o marido, ela pode ser linda como for, simpática como for, pode ser o bombadão que for, vai ser pior dos relacionamentos. Então, decida amar. Amor é decisão, não sentimento. Eu quero contar os casais, os maridos e esposas. Fiquem de pé agora. Quero que vocês fiquem de pé. Marido e esposa, fiquem de pé. Um do ladinho do outro. Se a tua esposa está longe, vai perto dela. Se o teu marido está longe, vai perto dele. Cadê? O casal tem que estar pertinho agora. Quais os casais que estão longe um do outro? Procure o casal. Vai lá. Procura. Vai juntinho um do lado do outro. Não quero ver nenhum casal que está aqui dentro separado. Todos próximos um do outro. Muito bem. Levante isso, de pé. Volta aí. Senta. A Marta não está aí, faz favor. Isso que eu vou dizer para fazer agora, não dá para fazer com o Mike. Não dá. Tá? Se a esposa está aí, levanta. Se não tá, eu brinco assim com o Rodeiro, que o Rodeiro, nós não somos apenas colegas de trabalho, nós somos amigos de uma forma tremenda. Esse camarada, ó, mora aqui, né? E ocupa um espaço grande. Gente, agora fica de frente para tua esposa. De frente. Pega nos ombros dela e nos ombros dele. Isso. Um pouquinho mais longe assim, a distância dos ombros. Isso. A distância dos ombros. Ótimo. Isso aí. Pode. Eu não dá tempo de mostrar, tá? Tudinho. Ele é cheio de quadros práticos, mas nós estamos falando da área de relacionamento, da área de comunicação. Na área de comunicação do casal, tem um capítulo aqui inteirinho sobre comunicação no casamento. Nesse capítulo, que é o capítulo 5, só para vocês terem ideia, tem 5 quadros práticos. 5 quadros de atividades práticas. Quadros assim, de atividades práticas. Tem 5. Tá? Então, é um material fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta para quem quer ganhar esse material. Quem quer ganhar? Quem quer ganhar esse material aqui? De preferência quem não tem, né? De preferência quem não tem. Mas vamos lá, vou fazer uma perguntinha para quem quer ganhar esse material aqui. Deixa eu ver. Muito bem. Ó, olha só. Deixa eu perguntar para vocês. Dos casais, prestem bem atenção na pergunta. Dos casais que oram juntos, quantos não se divorciam? Quantos? Está errado. 1131. 1131. Muito bem, é isso aí, vem cá. Ganhou. Vocês entenderam? Vocês viram o que eu fiz com vocês? Isso, parabéns. Esse manual é o seguinte, para quem tem um casamento excelente, para quem tem um casamento a trancos e barrancos, e para quem não quer errar no casamento, né? Para quem não quer errar no casamento. Então, olha só, a pergunta que eu fiz foi uma, e o irmão foi o primeiro a ter a iniciativa de levantar, mas a grande maioria errou, porque respondeu direto. Então vocês entenderam? No casamento é assim. Muitas vezes a esposa ou o marido fala uma coisa e nós entendemos outra. Entendeu?
Preste atenção nas palavras. Cuide com as palavras. Tenha carinho, tenha amor e busque a Deus junto com a tua esposa a cada momento da tua vida. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu te rogo que estejas abençoando cada casal aqui representado, Senhor. Por favor, Pai eterno, que os teus anjos habitem ao redor das casas dessas famílias. Esteja abençoando ricamente o relacionamento de cada um deles. Pai, alguns casamentos estão se destruindo, alguns estão até mesmo a ponto do divórcio. Restaura, Deus eterno. É muito melhor restaurar, Pai, do que procurar um outro relacionamento adiante. Muito sofrimento acontece nesse meio tempo. Por favor, Pai, salva os casamentos que estão de mal a pior e mantém forte aqueles que estão fortes, assim como Pai. Por favor, mantém fortes. Deus eterno, eu também te rogo por aqueles que ainda estão solteiros, que já estão na idade de casar ou que ainda nem pensam em casar. Senhor, abençoa esses para que eles tenham também um excelente relacionamento, para que tenham um relacionamento forte, firmado no alicerce poderoso que é Jesus, que é Deus, que é a rocha eterna. Deus eterno, abençoa esta igreja para que ela seja forte em famílias, porque ela terá um ministério